Boa noite. Você sabia que, assim como os humanos, os cães podem desenvolver problemas de visão, principalmente na fase idosa? A catarata é um deles. O programa Idiomas Sem Fronteiras da Universidade Federal de Uberlândia está com inscrições abertas para professores de língua inglesa em formação. Você confere também as oportunidades do nosso quadro Mercado de Trabalho. O TVU Notícias está no ar. E agora vamos falar de saúde animal. Você que tem cachorro, se liga nessa dica. É importante levar o animal ao médico veterinário com regularidade para ver como está a saúde dos olhos. Este é o Spike. Ele é da raça Pinscher e tem 14 anos. A Ana Beatriz descobriu que o animal tem catarata há mais ou menos 2 anos, quando levou o bichinho ao veterinário. A gente percebeu que ele estava ficando com o olhinho bem azulzinho, azulado. E aí a gente percebeu porque ele começou a ficar com medo de subir escada, subir e descer as escadas. Aí a gente procurou um veterinário, ela falou que realmente era início de catarata, mas a gente nunca chegou a fazer nenhum exame, nenhum tratamento pela idade dele, nunca precisou. Assim como o Spike, muitos cães têm catarata, doença oftalmológica caracterizada pela opacidade do cristalino. Geralmente, os olhos do animal ficam com uma camada branca ou azulada. Assim como nos seres humanos, os efeitos da catarata em cachorros estão ligados à perda parcial ou total da visão, dependendo da fase da doença. A catarata tem várias causas, podendo ser consequência da velhice, mas também de doenças como diabetes ou de infecções. Existem algumas raças que têm uma predisposição maior a ter, principalmente o Poodle, Schnauzer, Cocker, são os que apresentam mais. Normalmente, nesses animais que têm essa predisposição já, a partir de 7 anos de idade, a gente já percebe alguma alteração. É difícil o proprietário, às vezes, perceber. Quando eles percebem, o animal já está com uma cegueira já considerável. Começa a bater nas coisas em casa, não achar bolinha que você joga, a comida, ele chega na comida e bate na vasilhinha. Então tudo isso tem que ser observado, que já pode ser um indício. Segundo o médico veterinário, além da catarata, existem outros problemas oftalmológicos comuns que também são rotina no Hospital Veterinário da UFO. Principalmente os animais com úlcera de córnea, ceratoconjuntivite seca, que são as principais alterações oftalmológicas, e aí seguido da catarata e glaucoma, são o que parece mais comum, né, pra gente. No caso da catarata, o médico veterinário explica que o tratamento, na maioria das vezes, é cirúrgico, mas tudo vai depender do estágio da doença. Por isso, é tão importante que o dono leve o animal para realizar um check-up, principalmente se o bichinho for idoso ou de raça com mais predisposição para a doença. Dependendo do tempo de diagnóstico, a cirurgia pode recuperar a visão do animal. Quanto antes a gente detectar o problema, com certeza a chance de recuperar a visão é quase 100%, né, quando a gente percebe no início. O tratamento de eleição é cirúrgico, né? Existe hoje no mercado fora do Brasil alguns colírios que prometem ajudar, mas nada semelhante à cirurgia, né, em termos de resolução do problema. No caso do Spike, não foi indicada a cirurgia por conta da idade dele. Ana conta que mesmo tendo perdido cerca de 60% da visão e já bem idoso, ele convive bem com os sintomas. Uma das poucas coisas que deixou de fazer foi subir as escadas. É natural por conta da velhice e parece que tem um exame para catarata, mas que não tem 100% de chance de curar. Então, pela idade dele não compensava a gente estar fazendo isso, porque não atrapalha ele quase nada. A gente consegue levar bem. Em Belo Horizonte, quem pretende trabalhar como vendedor ambulante no Carnaval de 2018 vai precisar de credenciais. Os ambulantes também devem passar por um pequeno treinamento. Veja na reportagem. Logo de manhã, a fila ficou grande no Largo da Saideira. São mais de 9.600 ambulantes, número maior que no Carnaval do ano passado, quando 9.000 receberam a autorização da Prefeitura. Hoje, a entrega do material é para os ambulantes com iniciais de A a F. A Belotura aproveitou a distribuição para passar as orientações básicas. O que nos preocupa mesmo é que a gente tenha um serviço de qualidade lá na rua, que a gente não impeça os blocos de desfilar, que a gente trabalhe em harmonia com os bares e restaurantes. Então é importante essa interlocução. Está proibida a venda de bebidas em garrafas de vidro.
A preocupação com as crianças e adolescentes também não ficou de fora no trabalho de conscientização. Nós estamos desenvolvendo ações preventivas, ações para o enfrentamento do trabalho infantil, né, que é uma situação que os grandes eventos podem trazer, né, para a nossa cidade, ou empoderar ou fortalecer, mas também prevenção à exploração sexual de criança e adolescente e a bebidas, né, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas para criança e adolescente. A expectativa entre os ambulantes é trabalhar muito e faturar alto. Bastante venda e bastante sucesso aí nesse carnaval. É uma oportunidade boa, né, para quem está desempregado, né? Seria o seu caso? Está desempregado aí? Está desempregado. O Carnaval de Belo Horizonte está aumentando, está crescendo e está sendo muito comentado. Então a gente espera ter uma ótima venda e eu creio que esse carnaval vai bombar. O programa Idiomas Sem Fronteiras da Universidade Federal de Uberlândia está com inscrições abertas para professores de língua inglesa em formação. O edital é para cadastro de reserva. Os detalhes com a repórter Daniela Malagoli. Olá, Giz, boa noite para você, boa noite a todos. Eu vou conversar com Ivan Ribeiro, que é coordenador do programa Idiomas Sem Fronteiras da Universidade Federal de Uberlândia. Ivan, primeiramente contextualiza para nós como que funciona esse edital. Esse edital é um edital que foi aberto aqui pelo ILEL para suprir a falta de vagas, né, para professores bolsistas do programa Idiomas Sem Fronteiras. Então, nós lançamos esse edital para fazer agora um cadastro reserva de vagas para futuros professores de inglês que queiram entrar no programa e também ministrar aulas, participar de cursos de formação, de eventos, né? Enfim, fazer parte da equipe do programa Idiomas Sem Fronteiras da UFO. Quais são os requisitos básicos? Os requisitos básicos são estar cursando letras em inglês ou ser licenciado em letras em inglês, né? Pode até estar cursando uma outra graduação, mas ele deve ter o diploma em letras em inglês ou então estar aqui na graduação letras em inglês com a gente, tá? E também o pós-graduando que tenha licenciatura em língua inglesa. Ivan, as inscrições podem ser feitas a partir de quando? A partir do dia 30 de janeiro até o dia 9 de fevereiro, agora de 2018. Então, a gente sabe que não é ainda período letivo, mas aí o candidato precisa estar já com os documentos, com o currículo Lattes atualizado e trazer aqui para a gente. Lembrando, isso vale para todos os campi da universidade, né? Isso, exatamente. Quem estiver fora dos campos sede, né, dos campi sede da UFO, também podem vir prestar o processo seletivo. Monte Carmelo, Pontal, né, Patos de Minas, podem vir fazer o processo seletivo, porque, né, mais para frente teremos oportunidades para esses campi também. Muito obrigada, Daniela. O TVU Notícias vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco. Agora é hora de falar sobre o tempo. Confira como ficam as temperaturas em Uberlândia e outras cidades da região. Em Uberlândia, a previsão é de pancadas de chuva. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 19 e máxima de 26 graus. A quarta-feira em Uberaba também vai ser de chuva. A mínima prevista é de 19 e máxima de 26. Muitas nuvens e chuva forte a qualquer hora do dia em Araxá. As temperaturas variam entre 20 e 27 graus. Em Patrocínio, a probabilidade de chover é de 90%. Os termômetros podem marcar a temperatura mínima de 17 e máxima de 25. Em Perdizes, a previsão é de chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre 20 e 27 graus. A falta de legislação específica com punições severas é um dos maiores desafios da população LGBT. Quando o assunto é o número de assassinatos contra trans e travestis, o estado de Minas Gerais lidera as estatísticas. Veja na reportagem. Arrumar os cabelos, passar um batom,
cuidar da aparência são hábitos naturais de quem se gosta e se assume como é. Mas para a população LGBT, esses cuidados às vezes provocam ódio e desrespeito. Eu já sofri violência em todas as áreas da minha vida. Eu sofri violência no trabalho, eu sofri violência na minha vida particular, na minha vida social, na minha rotina do dia a dia. A gente sofre violência todos os dias. Eu já fui agredida, já fui humilhada, já fui barrada de alguns lugares pelo fato de ser uma mulher trans. Fui muito perseguida na escola, fui praticamente expulsa da escola. Eu emigrei da minha cidade, do interior, para a capital, para viver uma vida melhor. Violência já faz parte do dia a dia de uma trans. Não tem como você correr disso, como as meninas falaram mesmo. Você está exposta, principalmente eu que estou exposta toda noite. Então, assim, a violência acontece diariamente. Segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o Brasil é o país onde mais se mata travestis e transexuais no mundo. Uma morte a cada 48 horas. No ano passado, foram 179 homicídios no país. E Minas Gerais lidera as estatísticas, 20 assassinatos no último ano. Para que o cenário mude efetivamente, diminuindo as estatísticas, é preciso respeito. Tudo que você vai fazer que o pessoal vê que você é transexual, sempre fecha, as portas sempre fecham. Você nunca encontra já uma porta aberta, a não ser que você conheça alguém. É muito difícil. Questão de trabalho, principalmente. Você não vê uma mulher trans, um homem trans trabalhando no supermercado como balconista, você não vê médicos transexuais, você não vê advogados transexuais. No Brasil não existe nenhuma legislação específica que proteja essa parcela da população. Por conta disso, a impunidade persiste. Há uma ausência de legislação específica contra a homofobia no Brasil. É uma luta histórica que ainda não foi vencida aqui. Então, os mesmos crimes que acontecem com pessoas comuns ou pessoas LGBT são tratadas da mesma maneira, pelos mesmos tipos penais, como são tratados no direito, como injúria, agressão, discriminação, tudo da mesma maneira. O lugar ocupado por uma pessoa LGBT na sociedade não pode ser visto como gatilho para discursos de ódio. Nós queremos e exigimos o respeito, porque pessoas travestis e trans pagam impostos como todas as outras pessoas, né? Estão aí, apesar de colocadas pela sociedade como um público à margem, mas são pessoas como outras tantas, né? E que merecem, sim, o respeito. A principal contribuição que a sociedade pode trazer é com a educação. Orientando os filhos desde criança, sempre está aconselhando a respeitar a condição de cada um, a individualidade de cada um, como cada um deseja se sentir, como cada pessoa é. E ainda falando sobre a diversidade sexual, para saber mais sobre o que a legislação propõe sobre essa temática, eu converso com a Julice Rodrigues Rosa, que é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e membro do Conselho de Ética da OAB Uberlândia. Doutora Julice, bem-vinda ao TVU Notícias. Obrigada, boa noite. Essa questão da diversidade sexual, o que a legislação prevê sobre esse assunto? O que ela propõe? Então, hoje eu digo sempre que assim, o direito nesse tema ele está em transformação, né? A cada dia a gente tem conseguido algumas conquistas, não só a título de legislação, mas também através de jurisprudência, julgados que vêm trazendo algumas proteções, né, para as pessoas no LGBT. Então, por exemplo, a questão previdenciária, que antes não tinha essa proteção, hoje as pessoas que têm união homoafetiva, em caso de falecimento de um deles, passa a ter direito, né, à pensão por morte do outro. A questão também da sucessão, né, da partilha, no caso de falecimento, dentro do âmbito do direito de família, o próprio casamento, né, que foi instituído esse direito, mas mesmo as uniões que não estão registradas em cartório, havendo essa comprovação, ou seja, passou nesse aspecto a ter o direito reconhecido como um casal efetivamente
comum, né? Não apenas o casal de héteros, mas também hoje as uniões homoafetivas têm adquirido esses direitos. E muito em pauta também vem essa questão da mudança de nome, essas questões todas, como eu pude estar falando, está sempre em transformação. Nesse caso, o nome social. O nome social, porque existe o que a gente diz de alteração no registro civil, que é importante a gente diferenciar essa questão. O nome social é o que realmente ele é conhecido, que frequenta lugares públicos, que gosta de ter e ser tratado como ele realmente se identifica. Já na questão do registro cartorário, a mudança em documentos, ainda é necessário uma interposição de um processo, né? Uma ação para mudança efetivamente do nome. Mas o nome social já tem tido essa conquista a nível de universidade, de legislações municipais, né? E a cada dia a gente vem conquistando mais um direito que respeite, né? Doutora, uma questão polêmica que nós vemos é a criminalização da homofobia. O que a lei fala sobre isso? Já tem uma legislação específica sobre o tema ou apenas está no âmbito das discussões? Certo. A gente vê muito no cotidiano as pessoas falarem cometeu crime de homofobia e tal. A legislação em si não fala em crime de homofobia. Homofobia não é um crime instituído na lei. Homofobia é um impulsionador de crimes que estão dentro da lei. Ou seja, teve um crime de agressão ou teve um homicídio impulsionado pela questão homofóbica. Então, a homofobia em si, ela não é o crime. Ela tem sido reconhecida como um impulsionador de um crime que já está instituído na questão legal. Agora, existe projetos de lei para reconhecer efetivamente como um crime, mas ainda não está dentro do Código Penal como um crime em si, embora já seja reconhecido essa prática do preconceito e que pode levar até ao agravante de determinados crimes. Nós também acompanhamos, inclusive, nessa edição do jornal, uma reportagem que mostra que Minas Gerais está entre os estados com o maior número de morte de pessoas do grupo LGBT. Como que fica também a legislação com relação a isso? Tem sido visto de perto esses crimes, esses assassinatos com relação a essas pessoas? Então, nós lá da Comissão da Diversidade da OAB, geralmente somos procurados quando existe algum crime que tenha sido impulsionado. A gente tenta fazer um acompanhamento de forma institucional e não específica, porque nós não advogamos especificamente para aquele caso, a comissão não. Então, a gente verifica muito a questão da legalidade, tudo. Não tem, a transformação da lei, os projetos ainda estão sendo discutidos, né? Mas não existe nada específico, mas a gente tenta acompanhar de uma maneira mais próxima, até para levantar esses dados de maneira mais precisa e impulsionando uma agilidade para que esses projetos venham a ser colocados em pautas, voltados e traga uma segurança maior. Vale, então, a questão do respeito ao próximo, ao indivíduo. Isso é constitucional até, né? Eu acho que assim, a gente não deveria nem separar através de estatutos, né? O estatuto do idoso para garantir um respeito à pessoa mais velha, o estatuto da criança, o estatuto LGBT. Eu acho que não deveria, porque constitucionalmente falando, o direito do respeito, da dignidade, né? De todo o social, efetivamente, ele já está garantido na nossa lei maior, na Carta Magna, que é a Constituição. Mas, infelizmente, a gente acaba tendo que buscar esse respeito, buscar os direitos, muitas vezes até judicialmente, que já estavam garantidos de base, né? Então, tem que prevalecer, sim, o respeito ao próximo, né, a dignidade do outro, as escolhas, as opções, as orientações.
porque somos uma sociedade única, né? Isso mesmo, muito obrigada pelas informações, doutora Julice. Volte sempre ao TV Notícias. Obrigada, eu que agradeço. O jornal vai para um rápido intervalo e volta já. Quem já está na faculdade ou estuda em curso técnico pode também fazer um estágio, oportunidade que possibilita conhecer de perto o mercado de trabalho e se capacitar para seguir na profissão. A primeira dica não tem nem a ver com o processo seletivo, fique atento às vagas que estão surgindo agora em janeiro, em fevereiro. Muitos jovens deixam para buscar vaga depois do carnaval e já perderam a metade da temporada de estágio. É nesse período que a gente tem maior número de faltas em processos. Então, quem participa de entrevista agora tem mais vagas e menos concorrência. Agora, num processo seletivo, é sempre importante se preparar. Embora seja algo novo para esse jovem, ele sabe mais ou menos como é uma entrevista. Que vai perguntar sobre as experiências anteriores dele, sobre a formação acadêmica, as coisas que ele coloca no currículo. Então, se ele sabe que essas coisas vão ser perguntadas, será que ele não pode pensar já num repertório, numa fala antes, para chegar lá e estar um pouco mais calmo? E, claro, se preparar, verificar antes como faz para chegar na empresa, ter um currículo impresso, separar a roupa, para que essas pequenas coisas não sejam empecilhos na hora da entrevista, que vai gerar ansiedade em qualquer pessoa, profissional de qualquer idade, sobretudo para um que está começando a carreira. Sim, a nossa recomendação é que o jovem busque vagas de estágio assim que ele puder. Algumas universidades restringem estágio no primeiro ano, então vale o jovem pesquisar quais são as regras do curso dele, da universidade que ele está inscrito. Mas o que a gente percebe é que um jovem que tem a possibilidade de estagiar, quando se forma, tem uma maior facilidade de se inserir profissionalmente, ou na empresa que ele já fez estágio, ou mesmo em novas organizações, novas companhias. Está em busca de estágio ou emprego? Veja as oportunidades do quadro Mercado de Trabalho. Vaga para assistente comercial em escola de idiomas. As atividades são atuar no atendimento aos clientes por telefone pessoalmente e fazer apresentação dos cursos de idiomas com foco em fechamento de matrículas. O salário é de R$ 1.084, mais comissão, bolsa de estudos, vale transporte e ainda recebe auxílio alimentação. É preciso ter experiência no setor comercial e ensino médio completo. Oportunidade para auxiliar de departamento fiscal. O horário de trabalho é de segunda a sexta, de 8 da manhã às 6 da tarde. O salário é de R$ 1.500 e a pessoa recebe vale alimentação e convênio médico. É preciso ter experiência na área, ensino médio completo e informática avançada. Vaga para auxiliar de produção em pizzaria. O salário pode variar entre R$ 911 e R$ 1.150. O trabalhador recebe também auxílio deslocamento. É preciso ter experiência na área. Vaga de estágio em engenharia elétrica. O horário é de 8 às 2 da tarde, de segunda a sexta. O estudante recebe bolsa auxílio de R$ 954 e vale transporte. É preciso estar cursando ensino superior em engenharia elétrica a partir do 7º período. Oportunidade de estágio em pedagogia. A bolsa auxílio é de R$ 600 e o aluno ganha vale transporte. É preciso ser estudante do curso de pedagogia. Estágio na área de marketing. As atividades são divulgação em redes sociais, contato com o cliente, cadastro de fidelizações, treinamentos e trabalhar a área de apresentação visual da empresa. O estudante recebe bolsa auxílio de R$ 800 e vale transporte.
Ficou interessado em alguma vaga? É só cadastrar o currículo no site cdlud.org.br. Segundo o Ministério da Saúde, 1 em cada 5 pessoas no Brasil está acima do peso. A prevalência da obesidade passou de 11,8% em 2016 para 18,9% em 2017. Para tentar emagrecer, algumas pessoas fazem dieta e até mesmo optam por procedimentos cirúrgicos ou endoscópicos. Para falar sobre o procedimento conhecido como balão intragástrico, eu converso com o cirurgião bariátrico José Américo Gomides. Doutor José Américo, bem-vindo ao TV Notícias, uma boa noite. Boa noite. Esse procedimento, o que geralmente é feito nele, na prática? Bom, o balão intragástrico ele consiste na colocação de um balão, que é uma prótese de silicone. Ele é colocado por endoscopia dentro do estômago do paciente e, uma vez posicionado, a gente insufla o balão com a quantidade pré-determinada de líquido e esse balão vai permanecer no estômago, ocupando um espaço por um período de 6 meses a 1 ano, dependendo do modelo do balão. Quais são as contribuições que ele pode trazer para esses pacientes? O balão ele é indicado principalmente para 2 grupos de pacientes. Aqueles pacientes com obesidade extremamente grave, com indicação do tratamento cirúrgico e que, para que a cirurgia seja segura, eles precisam emagrecer. Então o balão ele pode ser utilizado nesses casos como ponte para a cirurgia, auxiliando essas pessoas a emagrecerem para depois serem operadas. E no caso de pacientes com obesidade mais leve, onde não há indicação de tratamento cirúrgico, o balão ele é uma excelente ferramenta para ajudar essas pessoas a voltar a ter o peso saudável. E, doutor, ele fica em média quanto tempo no organismo? De 6 meses a 1 ano, dependendo do modelo de balão utilizado. E ele pode oferecer riscos também aos pacientes? Quais seriam as contraindicações? Uma das maiores vantagens do balão justamente é a baixa incidência de riscos e de complicações. As principais complicações são o vazamento espontâneo do balão, que pode acontecer, e se tratado adequadamente oferece pouco risco, e a hiperinsuflação, que é quando acontece o contrário, o balão ele incha mais do que o volume inicial que você colocou e aí precisa retirado. Na maioria das vezes o acompanhamento adequado com retornos frequentes impede o acontecimento dessas complicações e o tratamento adequado torna o procedimento seguro. E por que o balão intragástrico ele ajuda nesse processo de emagrecimento desses pacientes? O balão ele ocupa um espaço grande dentro do estômago, trazendo uma saciedade para essas pessoas. Então, com uma refeição com uma pequena quantidade de alimento, eu já me sinto satisfeito. E isso facilita um processo de reeducação alimentar. Na verdade, ele é uma ferramenta que deve ser bem utilizada para que a pessoa, a partir das consultas com o nutricionista, adote um estilo de vida mais saudável, que é o que vai, na verdade, manter essa perda de peso a longo prazo. E só frisando, não é um procedimento cirúrgico? Não, o balão ele é um procedimento realizado por endoscopia, não tem os riscos dos procedimentos cirúrgicos. Tem uma idade mínima do paciente que pode passar por esse procedimento? Existem protocolos de pesquisas em universidades utilizando o balão para tratamento de adolescentes, mas o recomendado hoje pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica é o emprego do balão a partir de 16 anos, após uma avaliação do pediatra e com o acordo dos pais. Para encerrar, vamos dar aquelas dicas importantes, né, doutor? Como cuidar da saúde? Bom, a obesidade ela é uma doença extremamente grave, talvez a pior doença que nós temos nos dias de hoje, né? O tratamento da obesidade ele envolve basicamente mudar o estilo de vida, adotar um estilo onde eu ingira alimentos saudáveis e faça da prática de exercício físico uma rotina. Então fica essa dica, não adianta buscarmos milagres para o tratamento da obesidade. A cirurgia, os tratamentos endoscópicos que nós temos disponíveis funcionam como ferramentas para que a gente mude o nosso estilo de vida. Doutor, muito obrigada pelas informações. Volte sempre ao TV Notícias. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.
O TVU Notícias de hoje termina agora. Você acompanha mais notícias no jornal Minas em Rede, segunda edição. Boa noite e até amanhã.